Fulano é de direita, Cicrano é de esquerda, Beltrano, liberal. O ser humano é assim, está sempre tentando rotular todo mundo. Isso acontece porque com um rótulo fica mais fácil prever o comportamento humano. Por exemplo, se eu vejo um cara de calça preta, camisa do Metallica e cabelo punk segurando uma caixinha de som, meu cérebro vai associá-lo a um roqueiro e provavelmente dessa caixa de som sairá uma música do Metallica ou de alguma outra banda de rock. Sim, meus amigos, isso é o chamado preconceito, aquele padrão pré-definido por nosso cérebro para entender o mundo e prever o que irá acontecer. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo, torne-se membro do L de Liberdade para ter acesso a conteúdos exclusivos. Voltando ao tema, o cérebro humano procura padrões. Esses padrões foram necessários para a nossa sobrevivência. Um ser humano andando na floresta, ao avistar uma onça, não pode ficar esperando ser atacado ou não. Ele precisa se defender e agir na maior velocidade possível. Nosso cérebro evoluiu e funciona assim, e não há nada de errado nisso. No entanto, os conceitos e preconceitos que temos devem ser refinados, tanto através da experiência quanto através do raciocínio. Afinal, somos seres racionais ou não? Ok. Se você respondeu não, pensando naquele seu primo semi-cerebrado, saiba que não é dele que estou falando. Pelo menos uma parte da sociedade humana é racional, e é a essa parte racional que se dirige este vídeo. Um dos principais rótulos que usamos se refere à ideologia que a pessoa segue. Rotular um indivíduo como alguém que curte um determinado tipo de música impacta pouco a minha vida. No máximo, me fará tampar os ouvidos ao passar pela pessoa na rua. Agora, rotular pela ideologia acaba sendo mais importante, pois as decisões tomadas podem impactar e muito a minha vida. Por exemplo, participar de uma entrevista de emprego em que o RH da empresa use um pequeno broche com uma bandeira de arco-íris pode me fazer fugir de assuntos polêmicos. Nesse caso, eu não citaria o emprego voluntário que fiz na igreja para não ser eliminado ainda na entrevista. Em outras palavras, neste mundo polarizado, saber como os outros vão te rotular e saber rotular outros pela ideologia, embora não seja agradável, é necessário. Aliás, falando nisso, a palavra ideologia tem nome no grego antigo, ideia, que significa protótipo ideal, ou simplesmente ideal, e logos, que significa estudo, discurso ou tratado. Portanto, a ideologia descreve um sistema de pensamento que influencia a forma como as pessoas percebem o mundo através de seu modelo ideal, interpretam os eventos e tomam decisões. Todos nós temos ideais criados pela soma do nosso raciocínio, dos preconceitos, do nosso conhecimento adquirido e de nossas experiências, ou deveria ser assim pelo menos. No entanto, muitas vezes nossos ideais e, por consequência, nossas ideologias são afetadas pelo nosso viés de confirmação. Para quem não sabe, o viés de confirmação é um processo mental pelo qual buscamos, interpretamos e nos lembramos de informações que confirmam nossas opiniões e visão de mundo, enquanto ignoramos ou desvalorizamos aquelas que questionam ou refutam. Vamos a um exemplo para facilitar. Você está andando pela rua quando vê um pássaro diferente, que você nunca viu, mas muito bonito, azul e verde, com um bico longo. Eis que o pássaro começa a te perseguir, tentando te bicar. Você foge dele e, chegando em casa, vai procurar saber que pássaro foi esse que te perseguiu. Nesse momento, ao procurar no Google, você terá muito mais chance de clicar em links que falam da agressividade do pássaro e vai ignorar os links que falam que o pássaro é bonito e dócil. Isso porque você aprendeu na prática que ele não é dócil. Peço aqui que deixe de lado seu viés de confirmação.
Liberte-se dos preconceitos, embora eles não sejam necessariamente ruins, e analise as ideologias para, assim, ver em qual você se enquadra. Calma, não estou te pedindo para abandonar de vez tudo em que acredita, apenas para se permitir entender o outro lado, ouvir a outra versão e talvez rever seus conceitos. Eu, por exemplo, por muito tempo, me julguei pertencente a uma ideologia e achava que o mundo ideal deveria ser do jeito X, mas um dia resolvi estudar a fundo aquela ideologia que seguia e, para minha surpresa, eu dizia uma coisa, mas na prática fazia outra. Talvez seja o seu caso, talvez não. Se ao final deste vídeo você continuar firme no que acredita, ótimo. Se eu falar coisas com as quais você não concorda, tudo bem. Sua crença não deve ser tão fraca a ponto de um vídeo no YouTube abalá-la, não é verdade? O que eu pretendo aqui é mostrar que o mundo é mais do que direita e esquerda, que existem outras ideologias e qual é a melhor maneira para identificá-las. Em outros vídeos, explicarei a origem de cada uma dessas ideologias. No início deste vídeo, falei em direita, esquerda, liberal, mas a verdade é que existem muitos outros termos, muitos substantivos criados para rotular ideologias. E não é à toa que, vira e mexe, surgem novos termos, como turbo-tecno-macho-nazifascismo. Tá louco, é inegável a criatividade das pessoas em criar termos a cada dia. Também é inegável que nenhuma ideologia vai rotular perfeitamente a uma pessoa, afinal, cada indivíduo é diferente, único. Mas ainda assim, vamos estudar os principais rótulos e a origem de suas ideias, pois é questão de sobrevivência. Ayn Rand separa as pessoas como coletivistas e individualistas. Hannah Arendt separa como a favor de regimes liberais e a favor de regimes autoritários. E claro, já é mais do que popular a separação entre direita e esquerda. Eu não gosto de visões que tragam apenas duas opções, apesar de entender a importância de agrupar os rótulos. Não podemos agrupar tanto a ponto de haver tão poucas opções assim. Por exemplo, se na minha cozinha eu rotular tudo como tempero, vou acabar jogando canela na minha carne e páprica na minha panqueca de banana. Obviamente, não vai dar certo. O mesmo acontece com ideologia política. Uma visão de dois grupos apenas gera apenas um nós contra eles. Por outro lado, um rótulo muito específico vai gerar confusão, como no caso do turbo-tecno-macho-nazifascismo. Eu acho difícil alguma pessoa não ligada à política entender o que raios é isso. Por isso, a ferramenta mais completa que conheço para definir a ideologia, o espectro político, é o diagrama de Nolan. O diagrama de Nolan é um modelo gráfico criado pelo cientista político americano David Nolan em 1969. Em seu diagrama, Nolan se propõe a analisar as posições políticas através de dois eixos principais: liberdade econômica e liberdade individual. O eixo da liberdade econômica mede o grau de apoio de uma pessoa à liberdade de mercado, propriedade privada e economia de mercado, enquanto o eixo da liberdade individual reflete a postura do indivíduo em relação a questões sociais, como direitos individuais e liberdades civis. Esses eixos se cruzam, criando uma estrutura que se assemelha a um quadrado dividido em 4 quadrantes, em que a posição de cada pessoa é determinada por suas opiniões sobre esses temas. Cada quadrante no diagrama representa um conjunto distinto de valores políticos. No quadrante superior direito, encontra-se a direita conservadora, que valoriza mais a liberdade econômica do que a individual. O quadrante superior esquerdo corresponde a posições autoritárias, caracterizadas pela restrição de ambas as liberdades, tanto econômica quanto individual. O quadrante inferior esquerdo prioriza a liberdade individual, mas rejeita a propriedade privada e o livre mercado. Por sua vez,
O quadrante inferior direito é ocupado por posições libertárias, que defendem tanto a liberdade econômica quanto a individual. Para ilustrar melhor os quadrantes do diagrama, podemos citar figuras públicas e suas inclinações políticas como exemplos. No quadrante superior direito, onde se posiciona a direita conservadora, temos figuras como Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido. Thatcher é conhecida por suas políticas de liberalização econômica, privatizações e uma postura conservadora em questões sociais, promovendo a liberdade de mercado, mas com menor ênfase em algumas liberdades individuais. No quadrante superior esquerdo, que representa a posição da esquerda autoritária, podemos citar Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Kim Jong-un governa um regime que impõe um controle rígido tanto sobre a economia, com um sistema altamente centralizado e estatal, quanto sobre as liberdades individuais, com severas restrições aos direitos civis, à liberdade de expressão e à liberdade de movimento dos cidadãos norte-coreanos. No quadrante inferior esquerdo, representando a esquerda liberal, podemos citar Emma Goldman. Goldman, uma anarquista e ativista política, viveu de 1869 a 1940. Ela foi uma figura proeminente na defesa do anarquismo e do feminismo nos Estados Unidos. Goldman era conhecida por suas críticas ao capitalismo e ao Estado, defendendo a abolição do governo e a autogestão social como formas de alcançar a liberdade individual e a justiça social. Ela via o Estado como opressivo e defendia a descentralização do poder político e econômico para empoderar os indivíduos. Emma Goldman tinha uma visão bastante crítica em relação à propriedade privada, especialmente quando esta era vista como uma fonte de opressão e desigualdade. Ela via o conceito de propriedade privada como um obstáculo à liberdade individual e à justiça social. No quadrante inferior direito, representando a direita liberal, podemos citar Murray Rothbard como um exemplo de anarcocapitalista ou liberal. Rothbard via o Estado como uma instituição coercitiva que violava os direitos individuais e distorcia a economia através de regulamentações e intervenções. Ele argumentava que todas as funções do Estado, incluindo a segurança, a justiça e a proteção dos direitos de propriedade, poderiam ser mais bem desempenhadas pelo mercado livre e por instituições voluntárias. Como anarcocapitalista, Rothbard defendia um sistema em que todas as relações sociais fossem voluntárias e baseadas no respeito à propriedade privada e aos contratos livres. Ele prezava pela liberdade individual, pela propriedade privada e pelo livre comércio. Agora você já conhece alguns exemplos práticos de pessoas de cada um dos quadrantes do diagrama de Nolan. Mas claro, nada melhor para explicar isso do que através de memes. Então segue um meme para deixar mais claro. Dê uma olhada nessas subdivisões dos quadrantes. São bem interessantes para exemplificar. Se tiver coragem, diga nos comentários onde você acha que se encaixa e aguarde os próximos vídeos em que iremos explicar a origem das principais ideologias. Com certeza você vai se surpreender com a história por trás da criação de cada uma delas. Oh yeah! Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Anarco Capivara, Dove Bitcoinheiro e Paulo Almeida. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo. Tchau!